sentimentos e inquietações do homem e do povo. Olha, a economia brasileira ela já vinha sofrendo problemas desde os anos 1980, com a perda da eficiência do processo de industrialização. O Brasil optou por industrialização, por substituição de importações, em que você fechava a economia à concorrência externa e isso eliminava incentivos das empresas para serem mais eficientes, para gerarem mais produtividade, porque ela não tinha ninguém concorrendo com elas. Tá certo? E tudo isso foi afetando a eficiência da economia. Então, o Brasil, que tinha crescido a sua produtividade a uma taxa anual de 4,2%, que é altíssima, nas décadas de 50, 60 e 70, a partir dos anos 80, isso começou a andar para trás. A economia começou a perder ritmo, a perder eficiência. Então, nós chegamos no final do regime militar já com a economia bem doente, digamos assim, em termos de sua capacidade de gerar produtividade. Olha, a percepção é que o Brasil tinha solavancos. Ele ia bem até a hora que batia no muro e se endividava demais, né? Gerava uma crise de dívida externa. Teve uma antes de 64, teve outra no final da década de 70 e depois entrou em moratória. Então a noção de que o crescimento era travado, quando o Brasil não tinha reservas internacionais, é necessário brecar o crescimento, porque crescimento envolve mais importação e mais importação envolve menos reservas internacionais ainda. Então era a ideia de que o Brasil funcionava aos solavancos, né? Por causa do problema do endividamento externo. Então havia a ideia também que a inflação era o principal instrumento para tirar a renda dos pobres e passar para os mais favorecidos da sociedade. Então, a inflação era o gancho para resolver o problema da desigualdade, a dívida externa era o gancho para resolver o problema do crescimento, né? Claro que as duas coisas são imbricadas. A dívida externa, quando bricava o crescimento, obviamente, tirava oportunidades de ascensão social dos mais pobres. A inflação, por outro lado, aumentava a incerteza da economia e criava um ambiente ruim para os investimentos, portanto o país crescia menos. Ainda no fim do regime militar, houve uma ilusão de que a gente poderia adotar no Brasil os instrumentos clássicos de combate à inflação, que são a taxa de juros e um regime fiscal próprio para reduzir demanda, com corte de gastos, né? Mas a inflação brasileira havia adquirido características tão singulares que esses instrumentos não funcionavam. Eu acho que é muito difícil a geração pós-Plano Real não sabe exatamente o que é uma inflação, não sentiu na pele o que é inflação. O que a gente tinha eram imagens que de volta e meia aparecem aí de brincadeira pelas redes sociais, de você entrar no supermercado e junto com você tinha uma pessoa que ficava passando a maquininha de preços. Então você tinha que passar na frente do preço que ia ser reajustado. Ou você recebia o salário e corria para o supermercado, porque um dia já tornava, você comprava uma cesta menor do que na véspera. Então era um caos. De corrida quanto tempo. O salário não é que o salário não acabava antes do mês, às vezes o salário acabava na primeira semana que você recebia. A hiperinflação brasileira é única no mundo, porque os processos hiperinflacionários que ocorreram na Europa entre as décadas de 20 e 50 do século passado, elas ocorreram numa situação em que a moeda perdia duas de suas funções. A moeda geralmente tem três funções. A primeira é a unidade de conta, a segunda é reserva de valor, você pode deixar debaixo do colchão que ela não se deteriora, e a terceira é meio de pagamento, meio de troca. Quando os preços começam a subir,
a moeda vai perdendo essas funções. Primeiro, ela perde a função de reserva de valor, porque ninguém guarda dinheiro em casa. Segundo, ela perde a função de unidade de conta, porque os preços vão subindo tanto que as pessoas não têm como referenciar uma mercadoria ou um serviço na sua moeda. E ela fica só como meio de pagamento, de troca para comprar e vender. E nesse caso, a defesa da sociedade é buscar uma alternativa, alguma moeda que seja razoavelmente estável e confiável. E naquela época era o dólar. Então as sociedades passaram a referenciar seus preços em dólar. Quando isso se generaliza, a inflação é determinada pela taxa de câmbio. Por exemplo, se a moeda americana se valoriza 10% na moeda local, logo os preços vão crescer 10% no dia. Certo? Então, por isso que tem inflações de milhões por cento, como foi o caso da Hungria. No caso brasileiro, ela tem uma característica muito diferente desses casos, porque dado o processo de indexação, os brasileiros começaram a se proteger da inflação se indexando a ela própria. Só que com o tempo, o que era algo para ser dois, três segmentos, quando começou a chegar a inflação, isso foi se generalizando. E o próprio governo foi incentivando isso. Então, como fazer? A primeira ideia é fazer o seguinte: congela todos os preços e salários num determinado dia e proíbe indexação por um ano. Num ano as pessoas se acostumam. Foi uma grande ilusão. Essa discussão sobre inércia levou a muitos planos de congelamento. Vários seguidos de congelamento, e dava aquela sensação de conforto na população no início do congelamento, mas você represava de forma artificial preços, gerava, por exemplo, a famosa vamos caçar boi no pasto, né? Porque você não conseguia ter oferta de carne suficiente, as pessoas não seguraram os bois no pasto para não vender por um preço menor que o custo. Então, claramente o processo não funcionava, tinha um apelo político. A gente viu no Cruzado, que foi com a mesma equipe da PUC, que saiu logo depois, quando o governo Sarney resolveu estender o prazo do congelamento às vésperas de uma eleição. O Plano Cruzado mostrou que os brasileiros tinham adquirido ódio à inflação. Os brasileiros tinham se dado conta de que a inflação era uma merda, a inflação era ruim, tá certo? Então, as pessoas, olha, vamos achar essa saída. Tinha outra saída que era mais sofisticada, mais genial, que foi imaginada por dois economistas brasileiros, André Lara Rezende e Peço Arida. Na realidade, a ideia de um combate à indexação no Brasil como política anti-inflacionária, ela começa lá no Departamento de Economia da PUC, eu diria no início dos anos 80, tá? Quando você reúne ali naquele grupo pessoas que pensavam em inércia inflacionária. Então você tinha Francisco Lopes, Edmar Baixo, Zé Márcio Camargo, e principalmente a chegada do Peço Arida e do André Lara Rezende, que tinham escrito juntos, e foi publicado em 83, o famoso artigo Larida, que era assim, a base da URV. O paper basicamente era uma ideia nova. O paper buscava dizer que você resolveria o problema da inflação brasileira através de uma moeda indexada. No paper, a moeda seria emitida. Era exatamente a URV do Plano Real, só que no paper ela seria emitida, ela não seria só virtual. O André e eu logo depois chegamos à conclusão que o paper podia ser melhorado, mas aí já tinha ficado famoso, fazendo a moeda virtualmente, que é exatamente a URV, né? Ela era fixada, evoluía de acordo com o índice de preços e era fixada com paridade 1 no dólar, né? Tinha uma enorme discussão sobre desindexação. A minha tese de mestrado era sobre isso. O Departamento de Economia da PUC respirava programa de estabilização e tinha uma oposição política ao programa daqueles anos, que era um programa de recessão, de política clássica, né? De controle monetário, de taxa de juros. E o argumento do nosso grupo na PUC era que, dada a característica da inflação brasileira de indexação e de inércia, não adiantava você criar uma recessão para, com os instrumentos clássicos, segurar a demanda e, com isso, contornar o problema inflacionário, se você tinha uma indexação que fazia a inércia
da inflação neutra a esse tipo de choque, só gerava recessão. Em seguida veio o plano Bresser, que é de junho de 1987, em que ele achava que tinha uma fórmula de reajustar o salário que podia resolver. Durou 5, 6 meses também, né? Aí veio o terceiro plano, chamado Plano Verão, que é no tempo que eu estava lá. E já não era mais para debelar a inflação, nós não tínhamos nenhuma ilusão. A ideia era fim de governo, um presidente sem capital político, uma inflação enorme, e a campanha presidencial chegando. Qual era a nossa preocupação? Era fazer com que, em 1989, que ia haver a primeira eleição presidencial direta em 29 anos, é que a economia não se desorganizasse. O plano Collor, a gente tinha certeza que eles faziam um congelamento, porque o plano Collor introduziu um novo componente, não é, de política pública. Profunda reforma econômica, choque nunca visto antes no Brasil e no mundo, tem um só objetivo: liquidar com a inflação e sanear a economia, mudando a vida de todos os brasileiros. Mas essa reforma, que é radical, nasce carregada de dúvidas técnicas e de desafios políticos. Única certeza: o choque não pode falhar. Bom, o plano Collor foi o primeiro dos planos chamados heterodoxos, que, vamos dizer assim, congelou os ativos, né, financeiros das pessoas e das empresas, né? Os planos anteriores, plano Cruzado, o plano Bresser, o plano Verão, não havia feito, né? Então houve um impacto muito grande, porque de repente as pessoas perderam as liquidez, né? As empresas, me lembro claramente, empresas com dificuldades de pagamento de folha, né, dos seus empregados, pessoas que estavam com dinheiro no banco para comprar imóveis, por exemplo, não tinham como fazê-lo. Então foi um impacto muito grande. Aí veio o segundo plano, o plano Collor II, que foi no mesmo ano, por volta de novembro de 1990, que também fracassou, certo? Então, tivemos 5 planos de congelamento, portanto. Bom, quando o presidente Itamar Franco assume, ele chama o presidente Fernando Henrique, então, como ministro de Relações Exteriores. Não havia nenhum pensamento de que, de fato, iríamos para o Ministério da Economia. Se você lembrar, o presidente Itamar trocava de ministros de forma muito frequente. E um dia o Itamar convidou o Fernando Henrique, essa história é conhecida, Fernando Henrique disse não e acordou com o nome dele no Diário Oficial como ministro da Economia, numa jogada genial do Itamar e que salvou o Brasil. Fernando Henrique foi o 4º ministro. Eu era ministro do exterior e tinha medo de ir para a fazenda, justamente, né? E um dia quando eu amanheci, era ministro, né? Ninguém quer ser ministro, naquela época de inflação, ninguém quer ser ministro da fazenda. É um negócio, é um abacaxi grande, né? E o exterior era confortável, eu estava bem lá, não tinha porquê. E o Itamar achou que eu tinha que fazer alguma coisa e me levou para lá. Foi isso. Não foi fácil, foi difícil, mas é preciso ter paciência e explicar ao povo o que vai fazer. É muito complicado esse negócio de explicar, porque a população não entende bem quais são os mecanismos que levam à inflação, né? E o governo é grande responsável, porque quando perde o controle da situação, né? E você tem que mostrar que as pessoas também têm que se cuidar e que o benefício virá depois, né? Sempre que o benefício vem depois, a população não gosta, a população quer a coisa imediata, né? Agora, quando chega uma desordem inflacionária como a que nós temos que enfrentar, é diferente, porque a população está tão irritada com a inflação que quando vem alguém que tem algumas ideias e fala quais são as ideias, a pessoa adere, né? O Itamar Franco delegou ao Fernando Henrique a tarefa do programa de estabilização e o Fernando Henrique confiava na equipe dele, sabia que ele tinha um grupo de pessoas excepcionais que pensavam no assunto há muito tempo. Então, essa discussão sobre governança, que eu acho que é fundamental para entender quando os planos dão certo e os planos dão errado, porque você não pode ter muitos ruídos o tempo todo. Foi o que aconteceu. O que eu fazia na época que eu fui ministro da Fazenda, do presidente Itamar, era falar muito, explicar ao país o que estava acontecendo. E tive uma boa equipe, né? E
Se você não faz nada sozinho, você tem que ter equipe, né? E também era um plano que não ficava vazando tudo para a imprensa o tempo todo. Havia uma discussão entre eles até ter uma definição do que seria. E essa definição, então, foi introduzir o RV. Tudo começou lá ainda em meados de 93, depois em fevereiro você teve a introdução da URV e tal. Então ninguém foi surpreendido, né? Então houve um processo de comunicação prévia e tal. Então isso também ajudou bastante, né? Outra coisa que também fez diferença, e eu lembro que pegou imediatamente a ideia, ele falou, olha, vamos fazer uma coisa diferente dessa vez, a gente pré-anuncia as várias fases para fazer com transparência. O ministro Fernando Henrique Cardoso anunciou as 3 etapas do plano econômico. Primeiro vem o ajuste fiscal, um corte de 22 bilhões de dólares no orçamento, ou 5 trilhões e meio de cruzeiros reais. Junto com ele, o governo quer que o Congresso crie um fundo de emergência, reservando 15% de todos os impostos para pagar programas sociais. Ainda assim, é preciso mais dinheiro para equilibrar as contas. A ideia, então, é aumentar todos os impostos em 5%. Tipo, a primeira fase, que era fazer um ajuste fiscal, depois tem uma fase da URV, e depois, quando tivesse uma conversão substantiva de contratos, transformar em real. Como tudo isso foi pré-anunciado, havia uma confiança da sociedade um caminho a ser trilhado. Entende? Então, acho que do ponto de vista político, você ser transparente é extraordinariamente importante. Qual é a graça da URV? Ela não é um tabelamento imposto, né? Não vou dizer assim de uma hora para outra. Não, ela diz assim, olha, a URV vale tantos, nem lembro a moeda da época, cruzados, reais, sei lá o que era, a gente já perdeu a conta dos nomes das moedas. E vocês podem usar da maneira que vocês quiserem, a população vai escolher. Só que a gente não vai fazer nenhum controle sobre a moeda antiga. É como se você tivesse a moeda boa e a moeda ruim. E vamos deixar a moeda boa e a moeda ruim competirem entre si. E a população foi aderindo a essa tal dessa URV muito mais rápido do que a equipe imaginava. A URV valia 1.732 cruzeiros novos, né? E é uma coisa interessante, porque mostrou não apenas que o brasileiro queria estabilidade, mas o brasileiro tem se acostumado a fazer conta. E quando começou a funcionar, um dos nossos sócios na empresa que eu participava, que era o Cláudio Adilson, o Cláudio Adilson chegou no escritório e disse assim, olha, deixa eu contar o que aconteceu comigo hoje. Nós estamos numa obra lá no prédio e eu fui conversar com um dos pedreiros, né, ou mestre lá, e ele estava fazendo elogios ao Plano Real. Eu falei, por que você está gostando tanto do Plano Real? Doutor, é porque agora eu sei quanto eu preciso ter no bolso para comer, né? Antes eu não sabia. Aí nós tivemos um insight. Esse plano vai ser um arraso, tá certo? Porque um homem sem instrução mínima, né? Sem entender de economia, sem entender de finanças, tem essa percepção, porque essa é uma percepção que está introjetada na sociedade brasileira, né? E aí, no dia 1º de julho de 94, um sábado, foi o lançamento do plano. E eu saí com minha mulher, nós fomos à feira, tinha uma feira perto da nossa casa. Cheguei lá, estava tudo em real, às 7 horas da manhã. Tomate, cebola, carne, peixe, caldo de cana. Eu digo, o plano pegou, né? E aí, à tarde, nós íamos passar uns dias em Campo do Jordão. Cheguei em Campo do Jordão, tudo em real. E eu pagava na moeda antiga, o cara me fazia o troco em real. Ou seja, não tinha como não dar certo. Funcionou perfeitamente. Ao contrário do que se pensava, que podia aí sim gerar uma dolarização, o Plano Real se revelou um tremendo sucesso, né? Então, diferentemente de todos os outros programas, quando o real entrou, a economia funciona normalmente. Nada impediria alguém de aumentar os preços, não? E a pergunta é a seguinte, como é que você segura? Vocês estão vindo de inflação de 25% ao mês. Já viram inúmeros planos fracassarem, planos que tinham congelamento de preços. Como é que agora, sem congelamento, pode dar certo?
Primeiro que sem congelamento tem confiança. À tarde, o anúncio do plano confirma. Desta vez não há surpresas. Não há confisco, nem congelamento, ninguém mexe na poupança, não vai haver tablita. Como diz o próprio ministro da Fazenda, desta vez o que existe é um processo, que está começando agora e que, para dar certo, precisa do apoio do Congresso e da adesão voluntária da sociedade. Depois que o Congresso mudar a Constituição, o Banco Central começa a divulgar um novo indexador. É a Unidade Real de Valor, URV. Um índice que vai variar todo dia, junto com o dólar comercial. Então, o real que entrou valia $1, e em seguida o dólar valia 0,98, 0,97, 0,95 de real. Né? Então, a percepção que era uma moeda mais forte que o dólar, intuitivamente falando, foi muito importante. Isso foi uma ideia que eu tive numa reunião na qual a gente já está preocupado com o problema, porque ia ter taxa de juros muito alta, e o Banco Central tinha uma lista de medidas para brecar a entrada de dinheiro no Brasil. Né? Eu falei, olha, muito melhor que fazer lista burocrática de medidas, deixa o mercado funcionar. Né? Então, deixa entrar, só que deixa o câmbio livre. E, de fato, teve um efeito psicológico extraordinário, porque o câmbio valorizou. Olha, a era do Fernando Henrique teve um grande avanço, evidentemente, logo no seu início, que foi o Plano Real. Uma dúvida, foi um plano bem feito, bem articulado, bem montado, e que reduziu, normalizou a inflação brasileira, ou melhor dizendo, transformou a hiperinflação brasileira numa inflação normal de países emergentes. Eu não sei se existe uma era FHC, né? Mas eu acho que os benefícios foram o seguinte: o Brasil era bastante imprevisível. Nós temos um pouco de previsibilidade, um pouco mais de racionalidade ao gasto público. E os empresários, quando você tem racionalidade do gasto, percebem isso, né? O período que vai de 84 até 94, ou eventualmente, se se quiser, a década de 80, né? Foi o período da recuperação das liberdades democráticas, fim de censura, todas aquelas coisas que é elemento fundamental de uma sociedade civilizada, pelo menos como a gente entende no Ocidente. O governo Fernando Henrique, o período pós-94, os primeiros anos posteriores a isso, é o período da estabilização. Com o governo Fernando Henrique, acho que pela primeira vez, né, o Brasil vive uma normalidade republicana, né, ou a construção de uma normalidade republicana. E vai de coisas pequenas, aparentemente pequenas, mas que não são pequenas, são muito importantes, como toda a gestão do Banco Central, por exemplo. Com o governo Fernando Henrique, essas coisas, esses processos econômicos começam a ganhar uma certa adicionalidade. Então o Banco Central vai criando procedimentos, né? Só técnicos, né? Passam a ser nomeados pelo Banco Central, né? O Conselho Monetário é arrumado, a comunicação com o mercado, né? Quer dizer, é um longo processo de Constituição Nacional que dura até hoje. Primeiro, o grande evento desse período é a própria estabilização, porque a estabilização é o mínimo que você necessita para a economia ter o mínimo de funcionalidade, para a sociedade não ficar confusa com o sistema de preço, né? Segundo lugar, eu acho que nós começamos a assistir ao primeiro ciclo de reformas estruturais, né, no governo do Fernando Henrique. Entre turbulências e calmarias, Fernando Henrique tocou o barco da democracia. Assinou o projeto que manda pagar indenização para as famílias dos desaparecidos, demitiu o ministro militar. Atitudes firmes. A era FH botou praticamente todas as crianças da escola. Foi o governo que acabou com a irresponsabilidade nos gastos públicos e quase foi ofuscado pelas trevas do apagão. A era FH é a da derrota da hiperinflação, mas a estabilidade teve um custo para o país. Os juros mais altos do mundo, fazendo a dívida pública se multiplicar. O desemprego atinge 12 milhões de brasileiros. Se é verdade que houve alguns empregos perdidos em algumas indústrias, houve empregos que foram gerados em outras indústrias também. Será que nós estaríamos melhor se nós estivéssemos ainda funcionando naquele sistema de uma inflação
alta, crônica e crescente. Será que alguém em sã consciência pode dizer que o Brasil estava melhor naquela ocasião? As empresas estatais se justificaram, numa certa época, para suprir uma falha de mercado. Você não tem capitais para fazer refino de petróleo ou em larga escala, o Estado faz. Você não tem capitais privados para dotar o país de uma rede de energia elétrica, o Estado faz. Mas tudo é ideia de temporária, porque a função do Estado não é ter empresa, é só para suprir uma falha momentânea. Naquele momento havia uma ideia de que você, primeiro, precisava aumentar a produtividade e eficiência na economia. Naquele momento, o Estado brasileiro estava quebrado, os serviços públicos estavam sucateados, então você tinha uma necessidade muito grande de investir em telecomunicações, energia elétrica e uma série de outros... E outras empresas estatais, se você quisesse continuar como estatal. Esse dinheiro não tinha. Então, você precisava privatizar para atrair investimento privado em serviços fundamentais. Também havia a ideia de um país que precisava melhorar a eficiência. Então, assim, não adiantava continuar com empresas de siderurgia, fertilizantes, que não tinham nada a ver com o Estado, que podiam muito bem ser assumidos pelo setor privado, e deixar esse dinheiro parado em atividades que podiam ser assumidas para o setor privado. Então, a privatização tinha uma função muito clara de você tirar o Estado daquilo que ele não era necessário e focar não só a gestão como recursos públicos na atuação social, educação e saúde. Na medida em que a inflação cai, os bancos tiveram que se adaptar a isso. Vamos lembrar que os bancos, até a estabilização, até a queda da inflação, eles viviam majoritariamente, ou tinham suas receitas majoritariamente baseadas nos recursos que eram captados do público, então muito depósito à vista que entrava, e eles aplicavam isso em títulos públicos, então financiavam o governo, na verdade, e ganhavam essa diferença. Como a inflação era muito alta, os juros eram muito elevados, essa remuneração que a gente chamava de overnight, essa remuneração compunha o resultado dos bancos e, portanto, era esse o modelo operacional, era essa forma, captar recursos do público era a forma com que os bancos, de fato, conseguiam ganhar dinheiro. A frase é do Warren Buffett, né? Você só sabe quem está nadando pelado quando a maré baixa, né? A inflação mascarava dois tipos de problemas. Um problema era nos bancos, né? Como os bancos ganhavam com inflação, como se deixava o dinheiro na conta, o banco aplicava, né? Isso vale até hoje, mas hoje ele aplica a 9% ao ano, né? Outra coisa é aplicar 25% ao mês, né? E como foi um processo abrupto e contínuo, diferentemente, né, dos outros planos em que acontecia a estabilização, mas logo depois voltava uma inflação ainda mais elevada, alguns, inclusive, demoraram a fazer um movimento de adaptação e, portanto, quando, de fato, a estabilização se mostrou perene, eles já vinham perdendo dinheiro há muito tempo. Outros começaram a emprestar para o setor privado sem ter desenvolvido uma tecnologia de crédito para o setor privado e acabaram financiando empresas que não conseguiram pagar na volta. Na verdade, a gente vinha num processo em que bancos grandes, né, sistemicamente importantes, quebraram e houve todo um programa de socorro a esses bancos para evitar que nós tivéssemos uma situação de corrida bancária e de quebra do sistema como um todo, com impactos muito sérios para a economia e para a poupança popular. E os problemas apareciam nos bancos públicos, todos tiveram problemas, tiveram que ser recapitalizados, tiveram que fazer ajuste, e nos bancos privados, né? Saiu o Pércio Arida e eu entrei para a presidência do Banco Central. Depois nós tivemos a crise bancária nos anos 95, aí tivemos que fazer o PROE, né? Também os programas de reestruturação dos bancos públicos, a privatização de bancos públicos e tal, bancos estaduais. Conseguiu-se, a partir desse programa, conter uma crise que poderia ter tido impactos muito sérios para a economia como um todo. Havia um outro aspecto igualmente importante, que era o aspecto das contas públicas. O que acontecia? No começo do ano, o governo fazia um orçamento. Como o orçamento é fixado em reais, ou na moeda da época,
Quando tinha inflação, os impostos iam subindo e no final dava mais ou menos um certo equilíbrio, né? Quando acaba a inflação, os impostos nominalmente não sobem e o gasto é o mesmo. Então a inflação mostrou não só, digamos assim, evidenciou os problemas do setor bancário, como evidenciou os problemas do setor público. Apareceu um déficit que não tinha. Não é que houve a estrada do real tenha sido uma estrada tranquila. Ela foi recheada de episódios de risco, né? Mas que foram superados com sucesso. Olhando assim numa perspectiva de hoje, houve muito sucesso. Se fala que se poderia ter ido um pouco mais além em algumas reformas, como a reforma da Previdência, por exemplo, né? Mas aí não houve condições políticas de completar toda a agenda reformista que a equipe econômica imaginava ser necessário e que tinha naquele momento o apoio do presidente Fernando Henrique. Historicamente, existia, assim, eu digo assim, tinha um triângulo das Bermudas da macroeconomia brasileira, que tinha 3 vértices. A inflação, o segundo vértice, a fragilidade externa, né, a vulnerabilidade externa, e o terceiro vértice, a vulnerabilidade fiscal, a questão estrutural que tem nas contas públicas. O tripé macroeconômico ele é uma conjugação de 3 instrumentos de política econômica, né, que são, em primeiro lugar, estabilidade da moeda orientada por metas para a inflação. Segundo lugar, câmbio flutuante, em que as intervenções do Banco Central não é para dar uma direção para a taxa de câmbio, mas para evitar volatilidades muito intensas. E terceiro, austeridade fiscal. Então, esses 3 pés, digamos assim, macroeconômicos é que assegurava a estabilidade da economia e as condições para a gente voltar a crescer. Eu diria que desses 3 nós conseguimos lidar bem com uma inflação, né? Eu acho que conseguimos lidar bem com a vulnerabilidade externa, mas avançamos muito menos do que deveríamos ter avançado na questão fiscal. Tanto que hoje, nesse momento, a questão fiscal continua sendo o nosso pior problema macroeconômico e responsável, em última análise, por estarmos num período de inflação relativamente alta, com dificuldades de crescimento, etc. Em determinado momento ficou muito claro que essa era uma bomba que ia explodir, a gente precisava arrumar a casa, e o governo federal, inclusive, fez todo um programa de renegociação da dívida dos subnacionais, assumiu essas dívidas, e a Lei de Responsabilidade Fiscal veio para evitar que nós vivêssemos novamente um processo, né, de desorganização fiscal em todos os níveis federativos. Então, ela se baseava em conter o endividamento, por isso que existem, né, limites de endividamento, e também conter o crescimento dos gastos, em particular os gastos de pessoal. Então, em 99, o Plano Real tinha nascido com, no fundo, uma muito bem desenhada desindexação da economia, com a URV, a introdução de uma moeda, e naquele momento, com uma âncora, eu diria, auxiliar, que seria a taxa de câmbio, e com o Banco Central livre para usar a taxa de juros para manter essa âncora indireta. O problema é que havia uma discussão interna na equipe que achava que o real precisava de mais tempo da âncora cambial, porque o fiscal não tinha chegado ainda no ponto ideal. E aquilo você foi segurando o câmbio até que explodiu no final de 98, teve um ataque cambial com a consequente desvalorização. O que acontece? Para você manter o câmbio muito tempo como âncora e um câmbio que estava claramente, o real estava valorizado demais, você aumenta os juros e a dívida para continuar atraindo capital para o Brasil, né? O Brasil recebia capitais para financiar a dívida. Então, boa parte dos recursos da privatização acaba entrando para combater, para diminuir a dívida, enquanto a dívida aumentava por causa da âncora cambial.
Então, isso foi um desajuste. Então, isso se chama de âncora cambial, porque é uma forma de se tentar eliminar a inflação do sistema, é conectar a moeda do país, no caso do Brasil, com a moeda de um país que tem inflação baixinha. No caso, tipicamente seria o dólar. Até que no início de 99 a taxa de câmbio vamos dizer, não aguentou, e aí foi preciso repensar na âncora. E a tal da âncora, repetindo um pouco, é uma forma de se estabilizar a taxa de inflação. Então, naquele momento, foi preciso tomar uma decisão. Eu fui chamado naquele momento para presidir o Banco Central. Estava claro que o ajuste fiscal que se fazia necessário de fato estava ocorrendo. Então, uma perna do tripé era e é o sistema de meta para a inflação. Ele tinha como pés de apoio a responsabilidade fiscal e o câmbio flutuante. E por que o câmbio flutuante? Porque o Banco Central não pode ter dois objetivos ao mesmo tempo. Ele tem um instrumento que é a taxa de juros. Então você segura o câmbio ou a inflação. A opção foi feita pela construção do tripé desse jeito. O Banco Central cuidando, usando a taxa de juros para cuidar da inflação e o câmbio flutuando, e tudo isso apoiado por um sistema de responsabilidade fiscal que durou bastante tempo. A lei de responsabilidade fiscal acabou sendo aprovada depois do lançamento do tripé, mas nós já agíamos naquela altura como se a lei estivesse em vigor. Foi aprovada uma lei de responsabilidade fiscal que criou limites à expansão do gasto, criou limites à ampliação dos gastos simplesmente de custeio, né? O Brasil viveu grandes evoluções no período pós-Plano Real, né? Então, o governo Fernando Henrique, ele organizou, digamos, as finanças públicas brasileiras. Isso também foi muito importante. E também ele começou uma ação social que advém da Constituinte de 88. A Constituinte de 88, ela reconhece que o Brasil é um país com muita pobreza, muita desigualdade. Então, o governo deveria entrar nesta seara, devia colocar mais recursos para saúde, educação, e declara a universalização da saúde. O que quer dizer? A saúde é ao alcance de toda a população e não só dos que têm planos privados. E o Fernando Henrique deu início a uma melhoria na área da saúde, área de educação, etc. No segundo mandato do Fernando Henrique, se começou a estabilizar a economia. 2000 foi um ano de crescimento, mas quando as coisas pareciam muito bem, chegou em 2021, teve o apagão, aquela falta de luz. Em 2001. Faltou luz, mas sobrou energia para lutar contra as trevas do apagão. O medo da escuridão assombrou o país. Reservatórios vazios e um governo cheio de desculpas. Bem, uma coisa ficou certa: quem pagaria a penitência? O engajamento de cada um de vocês é parte da solução. E depois, aí se juntou uma série de outros eventos, né? Então você teve óbvio 9/11 e depois a gente teve também a questão da Argentina. Enfim, era um momento que o Brasil teve muitos choques. E aí você chegou em 2002 com uma economia bastante machucada. Era também um período muito diferente em que o Brasil tinha falta de reservas cambiais. Tudo isso gerou uma saída de capitais, além dos problemas fiscais, na medida que não foi possível fazer a reforma fiscal necessária depois do Plano Real, por questões de resistência política do Congresso, etc, etc. Olha, eu acho que aí o PT tem responsabilidade. Eu acho que já no governo Fernando Henrique, a grandeza que é o Fernando Henrique e a equipe econômica do governo, e Pedro Parente também, tá? A grandeza que eles tiveram na transição foi ainda mais surpreendente, porque eles passaram, né, deixaram para trás todos os ataques
por vezes levianos ou falsos, que sofreram da esquerda naqueles 8 anos. Tinha problema ali? Claro que tinha. Vamos combinar que ninguém está preocupado em separar o que é problema de verdade e o que não é. Mas tinha muito ataque leviano, superficial, malicioso, que é mais a vontade de destruir o outro, tinha. O fato concreto é que, quando terminou o governo, devido à ameaça do Lula, saída de capitais, conjugada com esta questão de uma evolução constante de despesas públicas e um endividamento constante, em 2003 a situação chegou a um ponto onde o Brasil tinha 15 bilhões de dólares de reserva e devia 30 bilhões de dólares ao FMI. Portanto, uma situação praticamente de insolvência externa. Bom, o Lula tinha feito um discurso radical em 3 eleições que ele tinha perdido, desde a eleição de 89, 94, 98. Ele vai efetivamente se convencer de que a Globo planejou, de que a Globo inventou, de que a Globo deixou de dar notícia, de que a Globo pôs tudo no computador, só se esqueceu do povo. E o povo vai eleger o Lula. Isso é uma demonstração de que o povo tem um objetivo bem definido: evitar que a direita chegue ao poder, para que os setores progressistas da sociedade possam levar o Brasil a uma verdadeira democracia. Fazer, em primeiro lugar, com que as empresas estatais se transformem em empresas públicas. Foi a elite brasileira responsável pelo inchaço do Estado, por transformar as empresas em cabide de emprego e responsável, sobretudo, pelo alto grau de deterioração do nosso Estado. Portanto, o que nós queremos é mostrar que nós temos mais competência de governar do que a elite brasileira. Então o mercado temia isso. Temia que ele fosse tomar medidas intervencionistas, arbitrárias, etc., como muitas vezes, infelizmente, acontece na América Latina. Ele escreveu, durante o ano de 2002, a Carta aos Brasileiros, em que ele se comprometia a fazer uma política diferente, uma política de respeitar contratos, uma política de abrir mercados, etc. Mas, na realidade, as pessoas viam aquilo com muita desconfiança, com muita suspeita, não tendo certeza se aquilo, de fato, iria ocorrer. Então, era uma situação de preocupação. Então, quando veio a transição, teve a surpresa, né? Que o governo Lula acabou optando por um caminho, se algo mais ortodoxo ainda do que tinha até então. E acabou sendo uma transição muito suave. Apesar da grave crise que a gente viveu naquele 2002, né? A inflação foi a 3%, mês, né? Os juros foram lá para cima. Com o primeiro governo Lula, o tripé funcionou, porque o governo Lula, embora ele tivesse prometido uma ruptura na política econômica, em outras áreas do Estado, né? O Lula, muito espertamente, ele decidiu continuar a mesma política econômica do governo Fernando Henrique. Então, o tripé do primeiro mandato foi mantido. A gente sabia na transição que estava entrando em 2002, 2003, uma recessão. Mas eu acho que tanto a imensa grandeza da equipe Fernando Henrique e do próprio Fernando Henrique, para tentar acalmar e garantir os instrumentos e ajudar na transição, quanto que eu acho que a opção que a liderança do PT fizeram naquele momento, falar, olha, não vamos fazer direito, vamos tomar cuidado aqui, porque esse negócio pode dar bobagem. Né? E acho que aí o Lula teve um papel muito grande nisso, toda a cúpula do PT, para assim, olha, vamos ser mais cuidadosos, porque pode dar errado. Tá? E aí conseguiu fazer uma transição, talvez transição das mais suaves da história do país, né? Apesar da crise econômica, suave do ponto de vista da política. Né? Tanto é que no começo de 2003, 2004, muitas das reformas que o governo aprovou com o apoio da oposição. Tinha diálogo. E ele foi um líder de centro, ele caminhou para o centro. Convidou para a principal área econômica do governo, o Ministério da Fazenda, economistas liberais conhecidos por ideias distintas daquela que defendia o próprio partido, como é o caso do Marcos Lisboa, o Joaquim Levy, não é? Então,
O Lula realmente era um líder de esquerda diferente. Então, não era possível, e nem era o melhor caminho, essas posições mais radicais. Então, nós tínhamos clareza que tínhamos que começar com uma posição muito moderada, que nós tínhamos que cumprir todos os contratos. Aliás, a gente dizia isso claramente, íamos seguir as normas, íamos cumprir as regras do Fundo Monetário. Mas alguém pode achar que isto é uma promessa que não vai ser cumprida. Muitas vezes os políticos fazem isso, né? Fazem uma promessa, mas nós íamos cumprir, porque essa era a nossa determinação. Agora, para dar confiança maior, você precisava de uma equipe também que tinha uma comunicação, uma sintonia com o mercado financeiro. O que eu sei é que um determinado dia eu tinha ido aos Estados Unidos e recebi um telefonema de um assessor do então eleito presidente Lula dizendo que o presidente queria conversar comigo. Você poderia ir a Washington conversar com ele? Eu disse, perfeitamente. Fui a Washington, lá na casa da residência do embaixador brasileiro. Eu, conversando então com Lula, etc., ele me fez duas perguntas. Primeiro, se era possível resolver o problema do Brasil. Inflação alta, falta de reservas, país pré-insolvência, todas aquelas questões. Naquele momento, eu disse para ele que sim, era possível resolver o problema do Brasil, expliquei como. Aí ele disse, muito bem, você aceitaria ser presidente do Banco Central? Eu disse, aí depende. Ele disse, depende do quê? Eu digo de total independência de ação. E aí foi escolhido o Meirelles. O Meirelles nem era do PT, ele era do PSDB, ele foi banqueiro, foi presidente do Bank Boston durante muitos anos, então ele era a pessoa adequada para fazer essa ponte, né, e dar garantia que nós íamos seguir as regras do Fundo Monetário. Mesmo o Palocci, que seria o ministro da Fazenda, ele tinha uma posição muito moderada. Eu diria que ele era mais neoliberal do que o Fernando Henrique. Veja, eu nunca fui neoliberal, né, no sentido específico da palavra. Eu acho que você tem que ter uma política social ativa e o governo tem que ter uma política para beneficiar a maioria que é pobre, precisa de apoio, né? Então, agora, isso não significa que você possa ser arbitrário. Você não faz o que você quer. No mercado existe, você tem regras e tal. Então tem que ter certa capacidade de entender o jogo do poder, né? E, agora, sempre me irritou muito me chamar de neoliberal, porque eu não sou neoliberal. Eu sou, digamos assim, o Lula é neoliberal? Não é. O que ele faz a política que é possível fazer naquele momento. Isso que eu fazia, o que era possível fazer naquele momento. E eu acho que o país continuou a trajetória do Fernando Henrique, do momento de melhora da economia mundial. A gente continuou aquela trajetória, né? O país foi crescendo um pouquinho cada vez mais, né? Você expandiu o crédito privado sem subsídios, as contas públicas eram um tema de preocupação já naquela época, a gente já sabia que tinha uma tendência ao aumento contínuo das contas públicas, que a Previdência era um problema, né, e que ia cobrar o preço no futuro, eu sabia disso. Mas, infelizmente, isso não avançou. Mas com todo o diálogo, mesmo dentro do governo, que tinha muita divergência, havia diálogo, havia esse diálogo. Né? Você não ficava em grandes polêmicas, você é de esquerda, você é liberal, você é isso e aquilo. Vamos olhar o projeto a projeto. Lei de falência, quais são os detalhes? Como é que é a lei de falência em cerca de 30 países do mundo? É assim que funciona, aqui é assim, lá assado, aqui é assado. Tá bom. Quais são os detalhes da lei? São esses aqui. Qual é a evidência que tem do que funciona mais e o que funciona menos? Como é que é a legislação brasileira? Como é que eu adapto as boas experiências de lei de falência do resto do mundo para o Brasil? Quais são as restrições que nós temos? Todo mundo ficava nessa polarização. A primeira coisa que eu fiz na primeira reunião do Copom foi aumentar mais a taxa de juros em 0,5%, aumentando para 25,5%. Isso acalmou os mercados, os agentes econômicos. O Banco Central agora mostrou que é independente e que vai fazer o necessário. Aí a inflação começou a cair gradualmente, nós fizemos a chamada meta ajustada, baixamos a meta, quer dizer, baixamos a inflação em relação à meta, mas a meta subiu para
8,5%, depois para 5,5%, depois para 4,5%, gradualmente caindo. E cumprimos a meta, isso é que é importante, dentro do intervalo de tolerância, etc. Olha, eu acho que o resultado foi que se estabilizou a economia, tá certo? Você começou a reduzir a dívida, você começou a poder reduzir os juros mais uma vez estavam lá a mais de 15%, algo assim, você começou a baixar, ainda eram muito altos, mas você conseguiu baixar a inflação, tá certo? Então começou uma dinâmica completamente diferente. E ao mesmo tempo, também começou uma dinâmica diferente no investimento, então lá o setor da indústria, e aí houve um movimento que a gente foi começar a perceber em 2004, comecinho em 2005, foi exatamente o boom das commodities. Então, num certo momento, a gente foi percebendo que as condições externas passaram a ser muito mais favoráveis para o Brasil. E aí a grande pergunta é assim, como que eu aproveito essas condições externas? Então, como eu falei, passou a ser possível você dar um aumento real do salário mínimo. O salário mínimo naquela época era muito menos que até hoje, do que chegou num certo momento. Dava para fazer isso sem estressar as contas públicas. Para se ter uma ideia, naquela época, o total do crédito ao setor privado na economia brasileira, quando eu assumi, era cerca de 22%. Quando eu saí, era 46%. O total de crédito na economia dobrou. Só isso já é um impulso enorme na economia. Por quê? Porque passou a existir previsibilidade e credibilidade. Então, foi em vários setores que você viu. Econômico, teve o boom das exportações, não foi só para um país. Também houve um momento que você começou a diversificar o destino das nossas exportações. Do ponto de vista do Tesouro, naquela época eu era responsável pelo Tesouro Nacional. Como eu te falei, a gente teve a reformulação da dívida, a gente aumentou a transparência das contas públicas, a gente foi aprimorando os sistemas para você controlar a despesa e com isso você melhorar o superávit, o desempenho fiscal. Houve uma série de reformas na parte da tributação também que melhoraram, diminuir, por exemplo, o imposto quando você movimenta. Na época ainda tinha CPMF, então você diminuir o impacto do CPMF. Enfim, é um conjunto de coisas que, enfim, acabaram nos permitindo o Brasil ter uma década bastante favorável. Bom, infelizmente o Meirelles continuou com juros muito altos. A maior parte dos economistas dessa linha de pensamento acreditavam e ainda acreditam na linha de um governo intervencionista. Então, um governo em que gasta recursos públicos para incentivar a economia, como se não existisse uma dívida a pagar, né? Como se isso não estivesse gerando um aumento da dívida. Esse é o primeiro problema. E o segundo problema é uma crença de que inflação mais alta não tem problema, o que levou a todas essas crises que o Brasil já tinha vivido e que é obviamente equivocada. Então, eles discordavam da política do Banco Central de controle rígido dos juros e de todo o esforço e foco para colocar a inflação na meta. A gente avançou muito no crédito e nós tínhamos também o BNDES, que emprestava mais, né, digamos, podia emprestar com taxas menores para programas de investimento. Liquidamos o Fundo Monetário em 2005, não ficamos devendo nada para eles. Então, em 2006, nós já tínhamos mais autonomia. Mas isso não quer dizer que nós íamos mudar as nossas diretrizes econômicas, as nossas diretrizes de controlar a inflação, né, manter o controle, manter o sistema de metas de inflação, seguindo à risca o sistema de metas e continuar fazendo superávit primário. De modo que a nossa dívida líquida, né, a dívida do país, né, ela é o melhor termômetro da sua dependência do exterior. O segundo marco foi a transformação do país, já no governo Lula, em
credor líquido externo. O que significa? Significa que o país continua a ter dívida externa, mas tem um volume de reservas internacionais maior do que a dívida externa do país. Eu dividiria assim, Fernando Henrique I e II e Lula I pertencendo ao mesmo espaço. Um espaço onde se buscou a construção da estabilidade macroeconômica junto com uma maior produtividade da economia e junto com políticas que prestavam atenção e tomavam providências com relação às desigualdades. Porque nem é verdade que o governo Lula não tenha se preocupado com a estabilização, de fato a inflação foi menor no governo Lula que no governo Fernando Henrique, nem é verdade que o governo Fernando Henrique não tenha tido preocupações sociais, porque houve avanços sociais, só que há marcas inequívocas. A marca do governo Sarney é a redemocratização. A inflação foi um desastre. A marca do governo Fernando Henrique é a estabilização, embora tenha havido avanços sociais. A marca do governo Lula são os avanços sociais, embora tenha havido melhoras no campo anti-inflacionário. E aí, em 2008, nós ganhamos o grau de investimento. Então, um país de risco baixo. Significa, podem investir tranquilos, podem comprar os títulos brasileiros que eles serão honrados, não tem perigo de calote. Nós estávamos nessa situação. O Brasil era considerado uma potência emergente. Tinha havido a crise do subprime nos Estados Unidos em 2007. Isso levou a um colapso dos bancos norte-americanos e mesmo de grandes bancos europeus, que entraram numa crise de crédito, solvência. Grandes financiadoras e bancos começaram a emprestar para quem não podia pagar. Comprar um imóvel ficou fácil demais. Para compensar os juros baixos, que traziam pouco retorno, muitos bancos aumentaram a rentabilidade, abrindo os cofres para clientes com cadastro ruim comprar a casa própria. Gente com dívidas ou empregos instáveis que aceitava pagar juros maiores, o chamado mercado subprime. Para diminuir os próprios riscos, os bancos repassaram essas dívidas a outras instituições financeiras, dentro e fora dos Estados Unidos. Depois que o governo dos Estados Unidos decidiu aumentar os juros para segurar a inflação. Os clientes mais fracos, a turma do subprime, foram os primeiros a deixar de pagar. E começou um perigoso efeito dominó. Quem emprestou para o mal pagador não recebeu e também não pagou os investidores. E os títulos negociados foram despencando sem garantia. Não havia dinheiro para mais ninguém e grandes instituições começaram a pedir água. Isso gerou uma crise doméstica de liquidez em 2008, que tinha raiz na crise de liquidez externa, linhas de crédito internacional, que gerou também uma crise de créditos em reais. O que o Banco Central fez? Nós pagamos o FMI, enquanto eu estava no Banco Central, e quando saí, deixei quase 300 bilhões de dólares de reserva. Quando houve a crise internacional de 2008, né, a grande crise financeira que até hoje impacta, o Brasil chegou nessa crise de uma maneira muito tranquila. Eu digo assim, a primeira vez, como eu falava, nunca antes na história, a gente tinha chegado numa crise em que a gente estava fiscalmente forte, porque a gente tinha passado os últimos 8 anos, 10 anos fortalecendo o nosso fiscal. Nesse momento, isso tudo foi muito importante e útil. Eu fui, como chamei uma entrevista coletiva, antes do mercado abrir no Banco Central, e disse: o Banco Central hoje vai entrar vendendo dólares sinteticamente no mercado futuro. Mas quanto vai vender? Eu digo, o que for necessário. Falou, não tem limite. Eu digo, sim, 50 bilhões de dólares. Pronto. O dólar que estava disparando, derreteu. Pela primeira vez na vida, o Brasil pôde fazer políticas anticíclicas. Não é que as pessoas não gostassem, não soubessem como fazer antes. A gente não tinha os meios. O intervencionismo no mundo, em 2008, ela é inteiramente justificada, porque essa é uma das funções do Estado. Quando você tem uma crise que produz uma escassez, vamos dizer, uma queda de demanda, que leva a economia para baixo, o Estado tem que entrar suprindo
essa deficiência, né? E aí, como disse o presidente na época dos Estados Unidos, o George W. Bush, todos agora somos keynesianos, né? I'm a strong believer in free enterprise. So my natural instinct is to oppose government intervention. I believe companies that make bad decisions should be allowed to go out of business. Under normal circumstances, I would have followed this course. Fellow citizens, we must not let this happen. O Brasil foi muito melhor depois de 2008. O preço que a gente exportava, que ia sobretudo para o sudeste da Ásia, continua a subir. Mas o preço que a gente importava, não. Então os termos de troca, isso é a diferença entre o preço que a gente vende e do que a gente compra, ficaram muito mais favoráveis ao Brasil depois de 2008. Tanto é que vários países emergentes, em 2009 já, estavam se recuperando muito bem, inclusive aqui na América Latina. A percepção de que o Brasil tinha dado certo era muito generalizada na elite brasileira e muito aceita no exterior, em organizações multilaterais, em governos estrangeiros, no empresariado, né? Porque nós tínhamos domado a hiperinflação, nós tínhamos feito grandes avanços institucionais que asseguravam moeda estável, um ambiente de negócios favorável, podia ser melhor, mas já tem melhorado muito, um líder político, né, de esquerda, que ao contrário do que tinha acontecido com outros casos na América Latina, tinha seguido políticas econômicas racionais, responsáveis, e não o populismo que tinha caracterizado outros países da América Latina. Mas o Lula, até o mensalão, ele mantém um pouco da política do Fernando Henrique. Depois é que ele vai para o estado intervencionista, gastador. Fizemos um programa de investimentos de 500 bilhões de reais, que seria cumprido em 4 anos, de 2007 a 2010. Então eu diria que é uma virada desenvolvimentista do governo. No primeiro governo Lula, teve pouco investimento, não teve espaço para investimento. No segundo governo Lula, teve espaço e o investimento cresceu. Esse foi o nosso desastre. Porque aí a tentação, a ideia do Brasil grande, vamos investir, vamos ter a maior petroleira do mundo, vamos fazer navio no Brasil. E aí começou o desastre que foi o segundo governo Lula. O PAC era assim, era um programa, não era só um programa de infraestrutura, era um programa que aumentava o crédito, diminuía os juros do BNDES, a TJLP, desonerava alguns setores, diminuía a tributação. O salário mínimo subiu 53% no período Lula, é muita coisa, né? Real. Eu acho que ali, de novo, eu não gosto muito de personalizar ali, nem acho que é o caso, nem acho que se justifica. Mas já tinha uma equipe econômica ali, né, que tinha esse viés mais, olha, vamos dar jeitinho. Eu resolvo as coisas com soluções pontuais, sem me preocupar muito em conhecer a literatura lá fora, sem me preocupar muito com efeitos colaterais ou com os dados. Essa visão de política econômica é meio puxadinho, você vai dando incentivo aqui, distorção ali, né, que é assim que você faz política econômica. O Brasil criou 11 milhões de empregos. Quase 10 milhões e 800 mil empregos naqueles 8 anos. Então, mais de 50 milhões de brasileiros cruzaram a linha de pobreza para cima. Então, como já dizia o Nelson Rodrigues, né, o cronista carioca, o nada mais brutal do que o fato. E aí a economia cresceu mais de 7% no último ano do governo Lula, e por isso que ele saiu com a popularidade de mais de 80% e elegeu a Dilma, né? Bom, eu acho que as pessoas acreditavam que o futuro iria ser melhor, cada vez melhor. Quando nós começamos o governo Dilma, também estávamos animados. Eu agradeço a vocês terem vindo de todos os cantos do nosso país nessa marcha da esperança para dizerem sim ao futuro do Brasil. Só que a crise não tinha terminado. A crise começou em 2008. Aparentemente, ela tinha terminado em 2010. Né? As projeções do Fundo Monetário, de especialistas no assunto, era de que, bom, nós superamos a crise
em 2010. Todos os países tinham se recuperado, tinham levado um tombo, a maioria tinha levado um tombo, PIB negativo de -5, -6, -8, mas tinha se recuperado. Só que, na verdade, essa crise de 2008 é uma grande crise financeira, uma crise mundial. Não era uma crise localizada. Então, ela ainda ia criar muitos problemas. Né? Eu acho que ali começou, mas eu acho que o ponto decisivo foi a crise de 2008. Na crise de 2008, aí, né, as amarras foram soltas. E aí você começa essa agenda expansionista, intervencionista, discricionária, né, generalizada. Então, os programas do BNDES ganham um vulto maior, o fortalecimento da Petrobras, as regras de conteúdo nacional, né, as medidas de proteção de comércio exterior, distorções tributárias. Aí começou, né, medidas que vai cobrar um preço do país 4, 6 anos depois. E até hoje nós estamos pagando o preço disso, porque não vai ser muito fácil recuperar esse terreno perdido. Houve um relaxamento progressivo, principalmente a partir de 2009, 2010, que já levaram a abrir as portas para as despesas públicas crescentes do governo seguinte, que foi o governo da Dilma. A gente parecia que estava tudo maravilhoso, né? Tinha lá a capa do Economist com o Cristo voando e tal. Eu acho que aí não houve um entendimento que, sim, teve o terceiro componente. A gente chegou na crise bem, com reservas, com isso, mas havia outros componentes que eram função da política anticíclica dos grandes países, tá certo? E aí o que aconteceu? Essa política anticíclica ela é temporária. E aí quando ela foi começando a diminuir, aquele impulso todo que a gente teve começou a cair. Mas naquela época, o Lula achou que não, agora está todo mundo intervindo, vamos intervir também. E isso acelerou o rol de erros e jogou o Brasil numa recessão e num retrocesso. O primeiro governo Lula foi em alguma direção, foi na direção ainda de ser fiscalmente mais responsável ainda, né? Mais ortodoxo, se quiser chamar assim, do que o governo Fernando Henrique, né? O sucesso no Brasil tem sido o nosso desastre, né? No que essa agenda começou a prosperar, o país voltou a crescer, né? A estabilidade foi confirmada, um bom momento da economia mundial que ajudou imensamente o Brasil, né? Você consolidou programas sociais no Bolsa Família, o mercado de crédito privado finalmente começou a se desenvolver, inclusive para as famílias com consignado, por exemplo, ou alienação fiduciária para automóveis. Esse foi o nosso desastre. O Lula pós 2008 foi vista pelo Lula como, tem uma expressão em inglês difícil, permissão para matar, né? Uma license to kill. Olha, aqui é o colapso do capitalismo e agora dá para ser o desenvolvimentismo que eu, digamos, gosto, né? E aí começou a BNDES, campeão nacional, eleger a Dilma, enfim, foi aquela confusão enorme. A Dilma foi um péssimo governo, terminou no impeachment. Se chamou de nova matriz a um conjunto de políticas adotadas na época do governo Dilma que basicamente mudavam dois parâmetros importantes que tinham norteado a política do próprio governo do PT nos anos anteriores, que eram taxas de juros ainda relativamente altas, e aí naquele contexto de taxas de juros elevadas e uma grande abundância de capitais, uma apreciação cambial. Então, entendeu-se esta nova matriz como uma mudança de orientação da política econômica que, resumidamente, jogaria os juros para baixo e o câmbio para cima. A nova matriz foi uma invenção que foi desenhada nessa época, na época Dilma, e foi assim alardeada como uma grande inovação para fazer o país crescer. Ela era, na prática, era um modelo
de concessão muito abundante de crédito subsidiado. Era um pacote que tinha assim, bastante a ver com um modelo que vigorou durante a fase final do governo militar. Foi uma estranha nostalgia, porque ela foi nostalgia de algo que deu errado. A ex-presidente Dilma consagrou a expressão gasto é vida nesse período e, na verdade, acabou sendo morte. Ocorre que tudo isso se deu num contexto em que havia um conjunto de outras políticas sendo adotadas, algumas delas bastante ruins. Acredito piamente que o Brasil vai entrar numa nova fase. Eu acho que nós temos todas as condições, ao contrário do que dizem alguns que disputam comigo, eu acho que o Brasil hoje tem condições robustas para passar por uma nova fase. E a Dilma começou criando a nova matriz macroeconômica. Um desastre, não é? Essa nova matriz econômica intentava ter uma forte intervenção na economia, controlar o câmbio, enfim, ser menos rigoroso na política monetária. Então nós começamos o governo, eu aumentei o superávit primário no governo Dilma, porque eu achei que a economia estava aquecida. Só que aí veio a notícia de que a economia internacional estava mal, aí nós tivemos que começar a reduzir a taxa de juros, mesmo porque a taxa de juros elevada estava atraindo muito capital internacional. Esse capital que estava sobrando aí no mundo entrou no Brasil. Só para você ter uma ideia, em 2011, o Brasil iria receber mais de 100 bilhões de recursos externos, de capital externo, né? Para vir, porque a nossa taxa dava lucros muito grandes que eles não tinham em lugar nenhum. E como entrava muito dólar, a nossa taxa cambial se valorizou. Eu me lembro que naquela época eu recebi um grande investidor internacional, investidor em shopping centers, para eu ter ideia. Não tem nada a ver com isso. E ele estava com investimentos programados no Brasil grandes, e ele me chamou, e eu fui conversar com ele, etc. E ele disse que estava planejando parar os investimentos no Brasil. Disse por quê? Falou, não, porque a presidente está intervindo na economia. Isso é o Brasil velho. É uma visão de mundo que é assim que as coisas funcionam, né? Eu vou incentivar a indústria de sapato, tá? O pessoal de sapato está com problema. Aí eu dou um negócio aqui. O fulano aqui tem um negócio. A loja de brinquedo agora tem uma coisa, não consegue. Aí você vai distribuindo essas pequenas benesses. Táxi, taxista, né? Coitado do taxista, está em dificuldade, né? Olha, isso é a coisa mais comum. Você pega... não, porque eu tenho... A minha filha, ela é pedagoga. Os pedagogos estão sofrendo muito. Temos que dar uma ajuda para eles. Olha o caso da agricultura, é mais prático. Onde o Estado deu apoio, café e açúcar, com o Instituto de Açúcar e do Álcool e com o Instituto Brasileiro do Café, a agricultura deu problema. Onde não tinha Estado, olha o caso da laranja, o caso da soja ou do açúcar em São Paulo, imagine, nós tivemos um desenvolvimento extraordinário. Hoje, na verdade, o polo dinâmico da economia brasileira está nessa agricultura, que é a que não teve apoio estatal. Teve apoio estatal da forma correta, com tecnologia, com invenção de novas sementes, etc., mas não subsídios. Aí a Dilma vai para o excesso, né, completo, assim, vai no total intervencionismo, indução de crescimento, dinheiro para o BNDES, e gera a recessão que chegou. Só não estranha crescer pouco. Só não estranha isso porque não tem jeito, né? De novo, a economia de mercado funciona quando tem competição, quem é menos eficiente quebra, né? Aí a fábrica é vendida, aí quem é mais eficiente compra a fábrica de quem quebrou, aí quem perde emprego, quem consegue emprego lá. Estados Unidos tem uma das menores taxas de desemprego dos países desenvolvidos, historicamente. O que não quer dizer que não tenha muita destruição de emprego todo ano. Tem muita. Todo ano fecha muita empresa nos Estados Unidos e abrem muitas empresas. Aqui eu vou utilizar uma expressão do saudoso Regis Bonelli, um amigo falecido há alguns anos, um economista participante ativo
do debate. E ele tinha uma expressão, uma vez almoçando com ele é um cara muito engraçado, muito irônico, e se referindo a essas políticas, dizia: Fábio, são as políticas do Pimba. O que é isso, Regis? Pimba é o seguinte, lembra aqueles desenhos animados, né, de uma hidrelétrica? Então, a hidrelétrica começa a ter um furinho, aí você vai lá e pimba! Né? Você tenta parar aquele vazamento, mas aí a pressão se acumula e passa a ter um buraco em outro lugar. Aí você vai lá e pimba! Faz outra intervenção, mas aí depois tem mais pressão e depois a água estoura por outro lugar. Você vai lá e pimba! Então, o que acontece com o sistema de controle de preços é se você começa a gerar distorções e essas distorções acabam gerando outras distorções. Todos os grupos importantes brasileiros tiveram crédito do BNDES. Me fala qualquer grupo, eu vou te dizer que todos eles, eu diria que 90% do setor industrial teve financiamento do BNDES na sua origem. Pode pegar, me fala qualquer empresa, Votorantim, Klabin, a Vale do Rio Doce, a Embraer, nenhum deles existiria se não fosse o BNDES, tá certo? O BNDES estabelece regras, né? Ele é um banco, embora seja um banco público, mas ele tem a estrutura de um banco, ele tem comitês que aprovam os projetos. E aí a gente foi descobrindo ao longo de 14 e gastou quase um ano para entender o que estava acontecendo com as contas públicas. Mas houve um mascaramento das contas públicas do Brasil que, para mim, é uma das maiores agressões da democracia. Né? Um governo que usa de vários tamanhos artifícios para esconder o que está acontecendo com os números, para dar dinheiro para os estados sem aparecer no balanço. O Tesouro fala para o BNDES: olha, você pode emprestar mais barato, que é o PSI, tá? Que eu vou recompensar você. Tá aí, tudo bem. Eu acho errado, do ponto de vista da maneira como foi feito, e foi feito de maneira muito mal feita. Agora é o seguinte, você empresta, eu vou pagar você, agora eu só vou reconhecer que eu devo a você daqui a 2 anos. Mas como assim? Então, no balanço do BNDES, ele tem um crédito a receber do Tesouro. Você olha o número do Tesouro, ele não deve nada ao BNDES. Como assim? Do ponto de vista da contabilidade, isso é um desvio de função. Aí os estados querem dinheiro. Aí você fala: olha, não posso dar dinheiro para você porque o pessoal vai reclamar que eu estou gastando demais. Faz o seguinte: você pega um empréstimo que eu dou o aval, né, que eu garanto, se você não pagar, eu pago. E aí não aparece nas contas. É uma quantidade de coisas inacreditável. Fosse setor privado, seria crime. E eu acho que é um desrespeito com a democracia e com a sociedade impressionante. Como é que você mascara para a sociedade o que está acontecendo com as contas do governo? Eram operações controversas, porque, por um lado, o Tesouro emprestava ao BNDES a um custo bastante e, em alguns anos, significativamente inferior ao custo de financiamento do Tesouro. Então, digamos, o Tesouro sempre endividava a uma taxa nominal de 12% e emprestava os recursos para o BNDES, e o BNDES emprestava para as empresas a 6%. Então, aquilo, do ponto de vista fiscal para o Tesouro, era inequivocamente um problema. É óbvio que tem que haver um debate público acirrado acerca de se esta é ou não a melhor alocação de recursos. Mas não é verdade que tenha havido em pequenas e médias empresas preteridas por esse processo. Houve um processo histórico, econômico, né, em circunstâncias muito específicas do país, que levou o BNDES a ampliar muito os seus empréstimos, não apenas para grandes empresas, mas também para micro, pequenas e médias empresas. Houve uma explosão dos empréstimos do BNDES no período. Nós tivemos experiências muito ruins de um estado indutor de investimento. Se você olhar o BNDES, desde o governo Lula até o final do governo Dilma, foram colocados no BNDES 500 bilhões de reais. Isso não gerou nenhum acréscimo no emprego, nem na produtividade. Sem transparência nenhuma, não se sabe que critério aqueles empréstimos foram feitos. Num determinado momento, houve uma solicitação para que o BNDES liberasse informações acerca dos seus empréstimos para órgãos de controle. E o BNDES tinha uma interpretação jurídica de que isto violaria o sigilo bancário.
essa interpretação foi judicializada, porque envolvia diferentes visões acerca de uma coisa que era crucial, e subiu até o próprio Superior Tribunal Federal. Tá? Até que, em algum momento, não me lembro exatamente, 2013 ou 2014, por aí, ou 2015, o próprio STF definiu que o BNDES era obrigado a encaminhar essas informações ao TCU. Com o passar do tempo, se a gente percorre a linha do tempo e com o BNDES sucessivamente se abrindo, esta mesma expressão passou a ser um objeto da disputa política daqueles que, criticando o BNDES, queriam alcançar o Partido dos Trabalhadores, que estava no governo ou tinha estado no governo, né, a partir de meados de 2016. E a gente esquece coisas básicas em economia, como custo de oportunidade de investimentos. Vou dar um exemplo. A gente resolveu fazer plataforma de petróleo com conteúdo nacional, né? Então, uma boa parte dos equipamentos seria feito no Brasil. Não sei se você já viu uma plataforma de petróleo, Carioca vê ali, na Baía de Guanabara, né? É uma coisa imensa, um quadrado gigantesco, quantidade de peças. Você pega lá os editais, né? Páginas e páginas de regrinhas. São muitas peças, muitas peças. Aí cada uma tem uma especificação. Ninguém acha que teve ciência naquilo, né? Aquilo ali foi tudo... Mas, enfim. Agora, por que você precisa fazer? Ah, porque eu quero fazer os componentes no Brasil, uma parte deles. E como no Brasil a gente produz pior, eles são mais caros do que no resto do mundo. Por isso eu preciso proteger a indústria brasileira. Tá bom. Então a plataforma de petróleo vai ficar mais cara. Vai ficar mais cara. Não tem... Claro, né? Vai ficar mais cara. Mas se ela vai ficar mais cara, tem poços de petróleo que podiam ser explorados com a plataforma estrangeira, que é mais barata, mas com essa plataforma mais cara, deixam de ser viáveis. Então você produz menos petróleo. Você gera menos emprego. O grupo de energia do FRJ fez as contas. Tem uma tese de mestrado, tem vários trabalhos publicados sobre isso. Fez a conta. No saldo líquido, entre o que você criou de emprego pelo conteúdo nacional e o que você deixou de criar de emprego, porque você produziu menos petróleo, você destruiu 60 mil empregos. E depois esses avanços foram sendo desconstruídos. Nós tivemos, eu acho que o Estado como planejador, como regulador da atividade econômica e motor de crescimento, crescimento no sentido, né, de regular a atividade, garantir, motivar os agentes privados na direção do desenvolvimento econômico e social, ele foi perdendo as suas capacidades, né? Quer seja por aparelhamento, quer seja por enfraquecimento das agências regulatórias, quer seja depois, inclusive, pelo processo de corrupção generalizado, endêmico, que nós vivemos nos governos petistas. Como a Lava Jato levou à falência muitas empresas que eram empresas de porte, né? A Odebrecht era uma empresa que faturava 100 bilhões de dólares por ano, ou de reais, não me lembro, né? Que fazia aeroportos nos Estados Unidos, estradas em outros países europeus. Era uma potência. A Odebrecht hoje vamos dizer, uma sombra do que ela foi, né? Várias empresas nessa área também quebraram, diminuíram, né? E o Lula interpretou isso como os seus efeitos na economia como decorrência do Lava Jato, mas isso é uma visão absolutamente equivocada, né? Eu acho até que um dia ele vai ter que repensar isso, porque significa que a corrupção se justifica, porque ela gera gasto público, gera estrada, embora pelo triplo do preço, uma refinaria pelo sextuplo do preço. Isso é uma visão maluca, né? Isso já era óbvio em 2010, 2011, né? Que era um fracasso anunciado. Eu acho que 2012 e começo de 2013, uma série de economistas já alertaram, gente, deu errado, né? Fracassou, né? A crise está vindo, né? Essas empresas são ineficientes, a Petrobras está com problemas sérios,
né? O Brasil gastou um mar de dinheiro público em investimentos que não se revelaram viáveis, né? A incompetência custou caro. E a incompetência desse voluntarismo da política pública casou com interesses privados que, vamos combinar, dinheiro barato do governo o pessoal não recusa, né? Eventualmente até envolveu em práticas não republicanas para conseguir um pouco mais. Um gerente da Petrobras tinha 100 milhões de dólares na conta dele na Suíça. Imagina, um gerente. Qual era o volume dos que eram diretores, né? Além disso, o PT tinha naquela época uma ambição maluca de uma hegemonia política permanente no Brasil, né? Então, para isso, ele precisava comprar o Congresso, ele precisava comprar a classe política, e para isso ele precisava de dinheiro, né? Então, o PT ingressou num processo louco, né? Em que a corrupção justificava o seu projeto político, né? Gerava os recursos para corromper e gerar apoios. E, claro, nesse processo, já que está todo mundo roubando, nós vamos roubar também, tá certo? Os próprios integrantes do PT entraram nessa dança. Além de José Genuíno, o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, e o ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, também devem se entregar à Polícia Federal de São Paulo ainda hoje. O tesoureiro do PT, João Vacari Neto, foi preso hoje em São Paulo. João Vacari, preso desde abril, foi condenado a 15 anos e 4 meses. Tônio Palocci foi preso hoje em São Paulo em mais uma fase da Operação Lava Jato. O ex-ministro e os 2 assessores dele passaram por exame de corpo de delito. A prisão do ex-presidente Lula mudou a rotina na Polícia Federal em Curitiba. Ele desembarcou, cumprimentou delegados e desceu um andar de escada em direção à sala onde ficará preso. Então, quando chegou em 2014, a economia estava já em recessão, uma situação externa bem fragilizada, que foi exacerbada pelo fortalecimento do dólar internacional, tá? Queda das commodities, etc. Então era uma situação muito mais desafiada. E a desorganização do fiscal. Tivemos, a partir de 2011, um afrouxamento nessa dimensão da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, o ministro Mantega e o secretário Arno Agostinho usaram as suas prerrogativas de excepcionalizar alguns estados e municípios que, mesmo sem capacidade de pagamento, tiveram a oportunidade de se endividar. E isso aconteceu em 2011, 12, 13, até mesmo 2014. Isso era, então, prerrogativa do ministro e ele excepcionalizou um conjunto de estados e municípios nessa direção. Eu acho que o governo Dilma tem uma quantidade de equívocos impressionante, né, de erros técnicos, desperdícios de recursos públicos, né? Mas eu acho que tem um pouco de injustiça na avaliação. Eles foram incompetentes? Foram. Eles foram irresponsáveis? Foram. Não há dúvida, né? Tem aí equívocos lamentáveis. Mas uma boa parte dos problemas apareceram no governo Dilma, mas foram introduzidos no governo Lula. Toda a questão do Petrobras, né? Todo esse Brasil grande, as intervenções, a ideia de uma indústria naval, tudo isso já vinha no governo Lula, né? Quebra no governo Dilma, né? Vão quebrando ali no governo Dilma, mas começaram antes. Em 2014, ano eleitoral, o conflito político se agudizou. Sábado de novos protestos contra o governo Dilma Rousseff em Brasília e em São Paulo. A concentração aconteceu em frente ao MASP, Museu de Arte de São Paulo. Os manifestantes voltaram a criticar a reeleição da presidente. A oposição ao governo estava mais digamos, mais feroz, né? Tudo isso foi gerando um ambiente de insegurança, de incertezas. Mesmo assim, ainda com um impulso dos anos anteriores, a Dilma foi reeleita. Olha, eu tenho a impressão que a Dilma, depois de ter feito o diabo, como ela disse, para se eleger, ela queria levar uma mensagem aos mercados. Os mercados estavam muito inseguros, com
o ritmo de intervenção do Estado na economia. É oficial, Joaquim Levy vai assumir o Ministério da Fazenda e Nelson Barbosa do Planejamento, Alexandre Tombini, presidente do Banco Central, permanece no cargo. A meta dele para os próximos anos é cortar gastos. Alcançar essas metas é fundamental para o aumento da confiança na economia brasileira e criará a base para a retomada do crescimento econômico e a consolidação dos avanços sociais, econômicos e institucionais realizados nos últimos 20 anos. Eu diria que 24 horas depois de fechadas as urnas, o governo dá uma guinada de 180 graus de discurso e, pouco tempo depois, chama para ser o condutor da economia no segundo governo Dilma, o Joaquim Levy, para fazer o oposto do que o governo tinha dito que faria. O 2015 foi um ano de muitos ajustes. Como eu estava te falando, a gente chegou, estava com um desequilíbrio nas contas públicas, uma opção de coisas atrasadas, o dólar se valorizando ao redor do mundo, com impacto enorme, não só no Brasil, mas uma porção de outros países, o preço das commodities caindo, tá? Preços internos todos fora de lugar, preço da eletricidade, com coisas, com empréstimos, o preço da gasolina, Petrobras, e ainda essa conta pendurada do BNDES, dos subsídios do BNDES. Cada mês tinha conta nova e eu tinha que pagar todas as contas atrasadas, o que demorou um tempo. Isso tudo com uma economia que começou a andar muito mais devagar. E o Joaquim tinha ideias de cortar gastos, né, de conter ajustes salariais no setor público, né, de abandonar essa coisa de campeões nacionais. Isso tudo era contrário às convicções pessoais da presidente Dilma. Não é que ela quisesse fazer isso de propósito, ela estava convencida disso. Ela estava convencida que aquilo que ela queria fazer era o correto, era o incorreto, mas ela estava honestamente convencida, tá certo? Mas conseguimos saneamos o BNDES, eu acho que foram 25 ou 30 bilhões de reais que foi, o Banco do Brasil, Caixa Econômica. E aí surge uma crise política que é um inferno zodiacal, porque nós passamos a ter uma situação política muito difícil, com uma presidente da República evidentemente sem as características de habilidade política requeridas para essas circunstâncias difíceis, que entra numa guerra fratricida com a Câmara de Deputados, através da pessoa do seu presidente Eduardo Cunha, que começa a aprovar as chamadas pautas-bomba, que eram medidas fiscais com um enorme impacto sobre o gasto, pessimamente recebidas pelo mercado. Então foi causando um descontentamento. A Dilma se enfraqueceu politicamente com a Câmara, né? Estava brigando com a Câmara. A gestão do Joaquim Levy desandou de vez tudo, né? Então, o eleitorado da Dilma se sentiu traído. Nós vimos a desorganização política jogar mais lenha, né, nessa fogueira. E como nós estamos vivendo agora, ou seja, no momento em que a economia se desorganiza, o apoio político ou a falta de habilidade, ou a falta da articulação política acaba intensificando o processo. E foi isso que nós vivemos até o impeachment. Ela tinha 42% depois de eleita, de ótimo e bom, ela caiu para menos de 10%, assim, ela despencou a popularidade. E aí o país entra numa espiral de declínio, porque isso gera uma grande tensão, grande nervosismo, limita o raio de manobra do governo, acentua a tendência oposicionista da Câmara, do Congresso, que aprova mais pautas-bomba e gerou essa situação de virtual ingovernabilidade a que a gente chegou em 2016 e que foi o pano de fundo que conduziu ao impeachment da presidente.
Olha, quando eu assumi o governo, eu trouxe o Congresso para governar comigo, não é? Por uma razão, você, presidente da República, você precisa da aprovação, do apoio do Congresso Nacional. Você manda projetos de lei, manda projetos de emenda à Constituição, as medidas provisórias precisam ser convertidas em lei, então você precisa do apoio. Eu estabeleci muita harmonia, porque, na verdade, não havia reunião de líderes em que eu não tivesse o presidente da Câmara e o presidente do Senado sentados ao meu lado. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Aí veio o Temer, com a sua equipe do Meirelles e do Guardia, que é uma equipe que eu considero do nível da equipe do Real. Essa equipe do Temer na economia, que aí de volta vai reduzir o tamanho do Estado, controlar as políticas. Política e economia caminham juntos, não é? Você tem que ter uma boa política econômica, fruto de uma boa atuação política. Então não há como distinguir política e economia, como se fossem coisas estanques ou coisas diferentes, né? Acho que elas caminham juntas, né? Uma boa política gera bons frutos econômicos, né? Quando eu assumi o Ministério da Fazenda, o PIB brasileiro tinha caído 5,2%. Era a maior queda na história do Brasil e a maior queda na história recente da humanidade de um país que não estava em guerra nem enfrentava uma depressão mundial. E aí, mérito da equipe econômica do governo Temer, que fez um belo ajuste, tentou mudar a transparência e arrumou, inclusive, várias estatais que estavam muito mal das pernas. A Petrobras conseguiu se recuperar, né? O Pedro Parente fez um grande trabalho ali de recuperar a Petrobras, estava com muita dificuldade. E o Tesouro fez um trabalho realmente espetacular naquele período para recuperar os números, e não só do governo federal, mas também do governo dos estaduais. A equipe econômica dele era de tão qualidade, tão boa, e a lembrança da recessão da Dilma e dos erros de política econômica do PT eram tão vivas que, se você lembra, o governo Temer tinha feito a ponte para o futuro, né? Então ele tinha um projeto de governo. A ponte futuro é exatamente o que ele fez depois, reformas, privatização, redução do Estado, mas ele dava um norte, que era oposto ao intervencionismo do governo Dilma. E foi aplicado. Então ele chega falando de reforma da Previdência, ele fala da reforma trabalhista, ele retoma a privatização. É muito estranho, né? Ele fala da Previdência abertamente, enquanto ele vai perdendo prestígio no Congresso Nacional, ou na população, não no Congresso. Então ele consegue votar essas reformas, mas a imagem do George Gates, a imagem do homem correndo com aquela malinha de dinheiro, isso é muito forte. Isso não sai da cabeça da população. 17 de maio de 2017, Joesley Day, o dia em que vaza aquele áudio, não é, em que o Joesley gravou o presidente Temer e durante algumas semanas se achou que poderia acontecer com o presidente Temer, que tinha acontecido com a presidente Dilma. Uma notícia bombástica abalou o Brasil. O colunista Lauro Jardim revelou no site do jornal O Globo que o dono do frigorífico JBS, Joesley Batista, entregou ao Ministério Público Federal uma gravação feita em março deste ano. Nela, Joesley Batista conta ao presidente Michel Temer que está pagando pelo silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha. Dos vazamentos, o telefone lá do Pardo, com Gedel, volta e meia citava alguma coisa meio tangenciando a nós, não sei o quê. Eu estou lá me defendendo, todo mês também. Eu estou segurando as pontas, estou indo. Os processos, eu estou meio enrolado aqui, né? No processo, assim. Isso. É investigado. Eu não tenho ainda denúncia. Então, o Temer, para mim, é um fenômeno. Porque 10% de aprovação e mudou. E deu início a grandes transformações no Brasil, né? E tinha uma equipe com muita credibilidade, né? Com Meirelles fazia aquilo que a gente sempre elogia, que é muita transparência, muito anúncio. No momento em que o teto de gastos foi aprovado, o que aconteceu? A confiança aumentou, risco país aumentou, investimento aumentou. Então, aquela recessão de junho de 2015
a maio de 16 de 5,2%, ela começou já a diminuir, etc., recuperar, e se nós medirmos do começo ao fim de 2017, já houve um crescimento de 2,2%. Dezembro contra dezembro do ano anterior. Você sabe que é fundamental no país você ter responsabilidade fiscal, não é? A lei do teto de gastos, não é? A lei de teto de gastos parte do suposto de que ninguém, trivial até, de que ninguém pode gastar mais do que aquilo que ganha. Se você ganha 5 por mês e gasta 10, no fim do ano, você tem um problema econômico financeiro. O teto de gastos foi uma forma de limitar de uma forma muito rigorosa o aumento dos gastos públicos. Como? Definiu-se que o crescimento dos gastos públicos durante um determinado ano não poderia ser superior à despesa do ano anterior ajustada pela inflação. O teto de gastos, eu acho que foi uma tentativa de pelo menos falar o seguinte: vamos discutir o orçamento. Não é possível a gente ficar inventando essas novidades sem avaliação de impacto direito, sem ver o que... E vai só aumentando o gasto, né, de uma maneira descontrolada, sem verificar o impacto que está tendo. Vamos trazer alguma racionalidade para o debate. Isso é, vamos olhar onde o Estado gasta. Vamos ver o que é mais eficaz, o que é menos eficaz, o que a gente pode ajustar. Basicamente, de 94 até 2021, teve aumento em todos os governos da despesa total em relação ao PIB. Então, via de regra, até 2018, todo ciclo de 4 anos de governo, faça chuva, faça sol, tinha aumento de gasto. Por isso que você teve em 2016 uma mudança de regime que foi a implementação do teto de gasto, tentar mudar essa lógica. Então, o teto de gastos ele é pró-população, pró-geração de emprego, pró para aqueles que mais precisam de trabalho. Então, ao longo de um período muito curto, que foi o governo Temer, a gente teve a reorganização da agenda econômica e da agenda política. Olha, você vai escolher o presidente de uma empresa, a primeira coisa que faz é o seguinte: o que esse cara já fez antes? Já presidiu que empresas? Tem boas referências? A promessa era: o Brasil vai mudar para melhor. O Brasil vai surpreender o mundo. Vai contratar alguém para sua casa. Você pergunta assim: tem referência? Já trabalhou antes? Fala com quem empregou a pessoa antes? Estou falando óbvio. Enfim, foi um rosário de promessas que entusiasmou grande parte da elite brasileira. E o Bolsonaro, humildemente, suponhamos, né, dizia: não, quem vai me orientar é o Paulo Guedes, né? Olha, ele vinha dando sequência ao meu governo. Eu confesso a você que em momento algum ele fez qualquer crítica ao meu governo. Ao contrário, quando se manifestava sobre o meu governo, dizia: ainda bem que o Temer fez a reforma trabalhista, ainda bem que o Temer estabeleceu a reforma da Previdência, não é? Deu sequência ao meu governo, especialmente no tocante às privatizações, por exemplo. Porque o Guedes ele vinha com uma proposta liberal, ultraliberal até, de privatizar todas as empresas estatais. Ele disse até quanto ia arrecadar R$1 trilhão, de vender todos os imóveis do governo federal, ia apurar outro mais R$1 trilhão, ia gerar superávit no primeiro ano de governo, iria abrir a economia. Só a promessa de arrecadar R$1 trilhão de privatização e R$1 trilhão com bens imóveis já mostra que a pessoa não entende nada de privatização, não sabe o que é uma reforma do Estado, esses números não existem e seriam impossíveis de se alcançar. O Guedes recebeu um país mais ou menos organizado e conseguiu crescer em 2019 menos que o Temer. E existia um clima no final de 2019, de início de 2020, com um pouco de torcida do governo, mas um clima de, como se diz popularmente, agora vai. A pandemia pega o mundo inteiro e também o governo na contramão.
Na China, um vírus misterioso surgiu na cidade de Wuhan. O vírus é uma variante do coronavírus, mas se sabe muito pouco sobre ele até agora. 2 pessoas que tiveram o vírus morreram. A China concentra a absoluta maioria dos casos desse novo coronavírus. São mais de 17 mil. Um turista chinês morreu em Paris. Os casos da doença passam de 9.300 em 20 países. O Brasil tem 433 casos suspeitos do novo coronavírus. No mundo inteiro, o número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus passou de 100 mil. Poucas vezes vi uma mudança tão drástica em tão pouco tempo. Então o PIB começou o ano com uma expectativa de crescer, se não me falha a memória, em torno de 2,5%, e eu me lembro que nos primeiros dias da pandemia eu fui chamado para dar uma palestra para os colegas do BNDES acerca do que estava acontecendo. Então eu me lembro que falei, olha, eu não descartaria um crescimento zero em função do que está acontecendo. E eu me lembro que 3 ou 4 meses depois, muita gente, eu inclusive, chegamos a trabalhar com a possibilidade de que a economia caísse entre 7% e 8% no ano de 2020. Claro, foi no auge do lockdown, quando havia dúvidas de como se daria o processo de retorno. Ainda não estava definido a ajuda governamental do auxílio que veio a ser chamado de Corona Voucher. E depois, felizmente, houve uma recuperação mais intensa e a economia acabou caindo, entre aspas, apenas 4%. Mesmo assim, uma das recessões mais importantes da história. Foi muito duro, porque se você olhando assim, em termos sociais, em termos mesmo de economia, em termos fiscais, foi um choque que ninguém esperava, um choque forte, né, que todo mundo teve que ficar fazendo basicamente quarentena em casa, todo mundo teve que se reinventar. Alguns estavam mais preparados, olhando para o setor privado, alguns estavam mais preparados em termos de tecnologia, outros não. Então, nesse contexto, obviamente, o desemprego aumentou e aí o governo foi chamado a fazer uma política anticíclica sob pena de que a gente tivesse uma situação efetivamente de explosão social por impossibilidade absoluta das pessoas de sobreviver. Eu confesso, veio a pandemia, né? A pandemia atrapalhou muito. Você veja, ele continuou naquela sequência de reduzir os juros, né? Reduziu os juros, mas agora, em face da pandemia, em face dos vários problemas, os juros estão sendo elevados novamente. Mas a síntese, penso eu, é que ele deu sequência ao nosso governo. A pandemia foi a constatação de que não havia prioridade, agenda e planejamento. Se a gente resgatar a campanha eleitoral, a agenda era reformas, abertura comercial, privatizações, eficiência, liberalismo. Nada disso aconteceu. Ele é um executivo bem-sucedido no sistema financeiro, né? Ele foi um formador de opinião durante muito tempo, né? Escrevia e tudo. Era uma pessoa conhecida. Portanto, ele teria as condições de ser um bom ministro da Fazenda. Não precisava ser essa coisa quase utópica, né? De dominar o mundo aos seus pés. Né? Ao subestimar as restrições institucionais, culturais, políticas, a sua agenda liberal, ele prometeu que não podia entregar. Né? É um pouco difícil de falar o que é essa agenda estrutural e quanto que isso foi contaminado pela pandemia. Né? Então, eu acho que a gente tem duas grandes linhas. Uma linha estrutural, dos problemas estruturais e reformas que precisavam ser atacadas em termos estruturais. Você tinha uma agenda de curto prazo para atacar problemas específicos da pandemia. E, finalmente, eu acho que aconteceu algo mais grave, né? Que é ele submeter a política econômica aos desígnios de um presidente que quer se reeleger. Então, a política econômica está a serviço de um projeto político e não da geração das condições para o Brasil crescer com estabilidade e ambiente de negócio
favorável, né? O Brasil não é obra de amador. A gente trabalhou duramente, né? Duramente, para o país ter a situação desastrosa que vive. Né? As pessoas falam assim, o Marcos é um pouco pessimista, ou muito pessimista, o Brasil não cai no precipício, quando ameaça a coisa dá muito errado, a gente muda. Não muda, a gente está 40 anos crescendo pouco. A gente tem uma quase igualdade social imensa. A gente não consegue garantir que as crianças aprendam. O Estado brasileiro multiplicou por 4 vezes o volume de recursos gastos com a educação. Olha o aprendizado dos alunos. Olha a quantidade de perda do ensino médio que a gente tem. Né? Média o nível de aprendizado de leitura. E a gente fica num discurso superficial de aumento de dinheiro do Fundeb e tudo bem. É caso único na nossa história. Você fica 40 anos sem ganho de renda per capita. Você tem que ver como a probabilidade é importante. 80% do crescimento da economia americana da Segunda Guerra para cá se explicam por ganhos de produtividade. 94% do processo de crescimento do agronegócio brasileiro se explica por ganho de produtividade. Produtividade é crucial. É a principal fonte de geração de renda, riqueza, emprego e produto. Os agentes econômicos do país, notadamente o empresariado, opera no ritmo de wait and see, expressão em inglês, né? Esperar e ver. Que em 2013, qual era a situação? Vamos esperar as eleições de 2014 para ver o que acontece. Em 2015, a crise se acentua, o impeachment entra no horizonte e aí passa a se dizer, vamos ver o que acontece com a votação do impeachment. O impeachment vem, assume o Temer, vamos ver o que acontece com as diretrizes do novo governo. Chegou-se no final do ano, e aí tinha as eleições de 2018. Eleições de 2018, vamos ver o que acontece nas eleições. Tem um vencedor, apresenta suas credenciais, vamos ver o que acontece com a reforma da Previdência, vamos ver o que acontece com a pandemia. E aí, quando saímos da pandemia, novamente eleições em 2022. Vamos ver o que acontece com as eleições. Olha, eu acho... Eu estou cético sobre o Brasil. Eu acho que a gente... Acho que o Brasil é um país que fracassou, né? E fracassou por nossa responsabilidade exclusiva. A gente não quer enfrentar os problemas de verdade. A gente gosta da conversa de botequim que polariza, né? A gente não quer estudar com calma os problemas, fazer um debate com os dados. E aí, na retórica da política, o inimigo é sempre o outro. E o outro é o inimigo. O inferno são os outros, né, para resgatar a frase do Sartre. O inferno são os outros. E a gente não consegue avançar. A gente não consegue ter um discurso de país. Olha, vamos abrir mão todo mundo dos pequenos privilégios? Como disse o Roberto Campos, o Brasil é um país que não perde a oportunidade de perder a oportunidade. A porta de saída é a educação. A segunda geração ter as condições de disputar o mercado de trabalho. O que precisamos, primeiro, é liderança. Segundo, é um trabalho claro em relação ao que é o orçamento público e uma revisão dos nossos gastos, para entender onde que estamos gastando, para onde esses recursos estão indo. E aí sim fazer essa discussão com a sociedade. Eu cada vez tenho mais convicção de que uma liderança política forte é imprescindível para você passar reformas. Acho que o Brasil, no fundo, é a mesma coisa, é a educação. Porque o resto que nós estamos falando, austeridade fiscal, que é muito importante para o país crescer, abertura para o capital privado, reforma administrativa para cortar os gastos públicos, tudo isso é necessário num nível de esclarecimento, quer dizer, é necessário uma população que cobre isso dos seus governantes, que entenda qual é o problema e cobre isso dos seus governantes. Em resumo, toda uma série de coisas que passam, de novo, por reformas fundamentais. Reforma tributária, reforma administrativa e todas as reformas visando o aumento da produtividade, a abertura comercial, e etc., investimento. Etc. Brasil é o caminho do futuro. Talvez. Então vamos olhar para o futuro. E o futuro são esses desafios tremendos que tem, aí sim, afeta o mundo todo.
A desigualdade. Aí vem as soluções fáceis. Vamos fazer imposto sobre grande fortuna. Qual a evidência empírica de que o grande fortuna gera recursos suficientes para você reduzir a desigualdade? O Brasil não ganharia muito mais se tirasse a regressividade no imposto de renda, a simplificação tributária, acabasse com a PJ, pudesse reorganizar o imposto de renda, do que inventar, do ponto de vista de marketing, um imposto que não funciona de jeito? Por que não pensar seriamente sobre o imposto sobre herança, que gera obrigações de produtividade futura? Não, fica nas soluções fáceis. Onde se vê problemas, isso se vê em toda parte, se vê também oportunidades. Eu acho que um governo tem a obrigação de abrir muitas frentes de trabalho. Todas, começaria em todas. Tem problemas na educação, na saúde, na área fiscal, no que se faz a respeito das desigualdades, na integração do Brasil com o mundo, e por aí vai. É um infinito de coisas. Mas eu acho que a gravidade do país, do mundo está tão alta, que a gente está trabalhando 21 e 22, que esses assuntos mais estruturais, mais fundamentais para o longo prazo, ninguém gosta de pensar no longo prazo. O longo prazo não dá benefício político, por isso que é difícil fazer reforma. Você não consegue fazer reforma, porque os sacrifícios vêm no curto prazo e os benefícios aparecem no longo prazo. Ninguém pensa, por isso que o Brasil gasta muito mais em programas sociais para idosos do que para criança e jovem. É uma desproporção absurda. Estamos toda hora franqueando o futuro das crianças para alguma coisa, porque não dá benefício político. A responsabilidade fiscal para você manter e ampliar políticas públicas, políticas sociais, produtividade. Então, reforma administrativa, reforma tributária, principalmente essas duas, reforma tributária para reduzir complexidade da nossa economia, reduzir burocracia, isso acaba dando um choque de produtividade muito grande. Obviamente que não tem lugar para um déspota esclarecido. Eu acho que o que o Brasil precisa é de um democrata, de um político democrata esclarecido, que tenha o jogo político, o sentido do jogo político, o entendimento de como funciona a política no Brasil, que tenha uma certa dose de pragmatismo, mas, ao mesmo tempo, seja um político que esteja comprometido com essas transformações que o Brasil precisa. O presidente ele deve ter tolerância, perseverança, diplomacia, paciência, né, capacidade de articulação, mas sobretudo de comunicação. Como é que ele fala? Como ele se comporta, né? Para convencer a sociedade que esse é o melhor caminho a seguir, não é? De ter capacidade de enfrentar os dissabores, né, da oposição a essas ideias, tentar ganhá-las pelo convencimento e não pela brutalidade da acusação, né? Isso é o fator mais determinante, que tenha confiança da população, porque aí você faz e os outros acreditam e vão juntos, né? Enfim, problemas não nos faltam. Pode ser o Estado excessivamente intervencionista em vários aspectos, regulação ruim em várias coisas. Então, mas como é que acerta isso, entende? Você acerta elegendo um bom presidente da República. Esse ponto é frequentemente esquecido. Olha, acho que qualquer pessoa que virar presidente em 2023 tem que resgatar uma tradição que eu acho muito importante, que é o discurso nos Estados Unidos, que é o Estado da Nação, State of the Union. Tem que ir o presidente da República ao Congresso Nacional, junto com a Suprema Corte, e vai pegar um país tão esfacelado, tão mal economicamente, tão desesperançado, e mostrar que o Estado brasileiro não é só ele o presidente da República, é o Congresso Nacional e é o Judiciário, são todos representados. Acho que aqui as coisas, apesar de todas as dificuldades que existem, há várias, são mais positivas que negativas. O Brasil conseguiu se integrar no sistema produtivo mais moderno, avançou, né? Tem um sistema financeiro que funciona, tem um sistema industrial que funciona e tem uma agricultura que é boa, né? Então, o Brasil tem base real para avançar mais. Os homens são construídos pela vontade. E essa mesma vontade, reunida pela esperança, levanta as nações e as projeta no tempo, em sua necessária aspiração à eternidade. Estou certo de que,
desta minha fé, comungo todos os senhores e todos os cidadãos brasileiros de boa vontade. Muito obrigado.